por um instante, quero aproveitar e cantar também uma canção que eu ouvi ontem aqui. Nós estivemos louvando a Deus aqui e eles tocaram aqui o Deus do impossível. Eu creio que, por mais que nós estejamos passando por dificuldades, por situações complicadas, o Deus do impossível não desistiu de cada um de nós. Então vamos cantar esta canção aqui e depois nós vamos ler o texto bíblico para a glória de Deus. Palmas e dê glória, glória ao nome de Jesus. Se você puder, por favor, fique em pé no seu lugar. Se você trouxe Bíblia, abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 1 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 1 em diante.
Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, na verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Amém? Levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu clamo a Ti, ó Pai, pedindo que esta palavra venha de encontro às nossas vidas, Senhor, pedindo que esta palavra nos alcance, ó Pai, alcance todos aqueles que estão aqui na primeira igreja, aqueles que nos acompanham, ó Pai, através das redes sociais, que eles possam ser tocados por Ti, ó Deus, que eles possam ser dirigidos por Ti, ó Pai, e que esta unção poderosa não se afaste de nós, ó Pai, mas que o Senhor possa tocar nas vidas, para que elas possam prosperar em Tua presença e na Tua obra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é obreiros para a sua seara. Irmãos, quando o Senhor Jesus está falando aqui da seara, de obreiros, de ceifeiros, ele estava falando de trabalho pesado. Ele estava falando de um trabalho que necessitaria de esforço. O próprio Senhor Jesus já havia falado de esforço. Ele disse assim, desde os tempos de João Batista, até o presente momento, quando ele estava pregando, ele disse, o reino de Deus é tomado pelo esforço, e aqueles que se esforçam, se apoderam dele. Aqui, meus irmãos, nós entendemos que Deus, ele precisa de pessoas esforçadas. Ele precisa de homens que queiram fazer força, que queiram fazer as coisas acontecerem. Olha quantas obras nós temos que os homens construíram. Temos prédios, temos aqui em Vitória o Porto, que é uma obra bastante complexa. Eles levantam aqueles containers nos guindastes. A gente vê que é um trabalho muito pesado e muito complicado, porque acidentes podem acontecer. Veja, os homens estão pendurados nas alturas, até mesmo lavando janelas. Você vê aqueles homens no balancinho lá em cima, quase que parecendo que vão cair, mas eles estão lá. É um trabalho pesado. Quantos trabalhos pesados os homens têm feito aí para ganhar a sua vida? E o homem, ele tem prazer em fazer um trabalho pesado. Ele gosta de ver o trabalho sendo feito, o prédio se levantando, a ponte sendo construída, o poço sendo cavado. Isso traz para o homem uma satisfação. Eu consegui construir essa casa, eu consegui construir esse prédio, nós construímos, nós asfaltamos, nós fizemos tantas coisas. Mas essa mesma coragem que a gente vê na humanidade aí fora, às vezes quando a pessoa vem para a obra de Deus, ela vem, parece que está morta, parece que não pode nada, tudo que você pede parece que é como se estivesse levantando um peso gigantesco, uma dificuldade. Por quê? O inimigo da nossa alma, ele não quer que nós trabalhemos na obra de Deus. O inimigo até aceita ver os homens construindo prédios, mas ele não aceita, por exemplo, ver os homens construindo o reino de Deus, se esforçando para buscar o reino de Deus. E o que o inimigo faz? Ele coloca pessoas para poder afastar você do plano de Deus, para afastar você do propósito que é trabalhar na obra,
Para que nós estamos aqui? Para fazer a obra de Deus. O Senhor Jesus, ele não escondia isso dos apóstolos. Ele deixava sempre claro que havia uma missão. Antes, um pouco atrás, em Lucas 9, é a missão dos 12. O que nós lemos lá na frente é a missão dos 70. Mas voltando aqui, 9 fala assim, convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude, que significa poder, e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestes. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá não saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas em toda parte. Veja que primeiro Jesus enviou os 12 apóstolos para fazer a mesma coisa que depois ele enviaria os 70. E aqui nós precisamos entender uma coisa. Se eu estou na presença de Deus, se você está na presença de Deus, nós somos enviados de Deus para realizar o que Deus quer. Não foi à toa que Jesus chamou e escolheu 12. Não foi à toa que Jesus chamou os 70. Não foi, porque Jesus ele queria mostrar para eles o seguinte, olha, você precisa estar em movimento e você precisa estar em atuação, em trabalho. Porque, irmãos, se o corpo parar, ele atrofia. Você pode ver que as pessoas que estão em tratamento, às vezes estão no centro de tratamento intensivo no hospital, os fisioterapeutas ficam lá, ajudando a movimentar as pernas, a movimentar os braços, a movimentar o corpo. Por quê? Se aquela pessoa ficar muito tempo sem se movimentar, o corpo vai atrofiando. Irmãos, muitas pessoas, quando elas chegam na presença de Deus, elas têm um ânimo, elas têm uma força, mas com o decorrer dos meses e dos anos, aquela força ela vai diminuindo, e as pessoas, elas vão chegando num ponto que elas vão falando assim, mas eu não é mais igual era antes, eu não sou mais a mesma pessoa, eu não consigo mais fazer as coisas, porque para nós, hoje, nós precisamos entender que se o Senhor nos deu vida agora, nós somos para este tempo que o Senhor nos colocou. Mesmo que nós já fizemos muita coisa lá atrás, mas e hoje? O que é que nós estamos fazendo no dia de hoje? O que é que nós estamos fazendo pelo reino de Deus agora? Porque se Deus nos chamou, é para o trabalho. Se Deus nos chamou, é para cumprirmos a missão. E a missão é esta: levar o Senhor Jesus em todos os lugares onde nós estivermos. Chegando na missão dos 70, já tinha tido a experiência dos 12. Só que se você pegasse 12 e enviasse de 2 em 2, dariam 6 duplas. Agora o Senhor Jesus, ele ampliou o seu trabalho. O Senhor Jesus, ele pegou 70 e já multiplicou, deu 35 duplas. Então, de 6 duplas no primeiro envio, o Senhor Jesus vai agora para 35 duplas de discípulos, levando o Evangelho. E aqui é um ponto onde nós estamos, centenas de anos depois, quase 2000 anos depois desta palavra, desta chamada dos 70, nós estamos aqui para continuar fazendo a mesma coisa. A missão não mudou. O Senhor não voltou e falou assim, gente, agora a missão de vocês é outra. A missão continua sendo a mesma. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. É assim que nós fazemos. Nós vamos dia após dia, mês após mês,
ano após ano, cumprindo a mesma missão que o Senhor Jesus nos deu. Esse chamado, esta força do Espírito Santo em nós, ela não pode enfraquecer com o passar dos anos. Muito pelo contrário, ela precisa aumentar, ela precisa crescer, ela precisa fazer parte da nossa vida a cada dia. O Senhor Jesus falou uma palavra que continua valendo. Grande em verdade é a seara, mas os obreiros são poucos. Todos os dias nós nos deparamos com poucos obreiros. Faltam homens para trabalhar. Faltam pessoas para trabalhar, faltam mulheres para trabalhar, faltam jovens para trabalhar, faltam crianças para trabalhar, porque é uma realidade. Muitas pessoas, elas gostam muito de ouvir, de louvar, de receber, mas quando chega na hora de pegar o trabalho, de fazer alguma coisa, de investir a vida em algo que agrada a Deus, muitas dessas pessoas, elas vão dando desculpas, porque quem realmente quer fazer, quem realmente quer trabalhar, o Senhor está dizendo já, olha, os obreiros são poucos e a seara é grande. Mas qual é o remédio que Ele nos dá? Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Por favor, levante mais uma vez a sua mão direita. Feche os seus olhos e repita assim após mim. Pai Todo-Poderoso, nós te rogamos, nós te pedimos, envia obreiros para o trabalho do Senhor. Amém. Então nós fizemos o que o Senhor Jesus mandou. Nós pedimos ao Pai, Pai, envia obreiros, envia obreiros, envia obreiros, Pai, envia obreiros, Senhor, para que a tua obra seja feita. Aí o Senhor fala, ide, e eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ela a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante, curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isso, já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco e pano grosseiro e cinza se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu? Até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Olha que missão. Gente, vocês vão sair agora, o que o Senhor Jesus estava falando. Todos vocês discípulos. E vocês vão entrar numa casa, se vocês forem bem recebidos, vocês fiquem lá, vocês se alimentem do que eles se alimentam, vocês fiquem naquela casa pregando na cidade. Vocês saiam para pregar, voltem, durmam naquela casa, façam uma obra naquela cidade. Mas se vocês chegarem numa cidade e ninguém quiser receber vocês,
vai embora, sacuda o pó, não carrega nem o pó daquela cidade, porque no dia do juízo elas receberão aquilo que elas merecem. E o Senhor Jesus deixou claro: se te receberem, deixe a vossa paz lá. Se não te receberem, vão para outra cidade. O Senhor Jesus deixou claro que nós, como trabalhadores da obra de Deus, não podemos ficar preocupados com quem vai aceitar e com quem não vai aceitar. Muitos vão aceitar, mas muitos também não aceitarão a mensagem. Muitos vão querer entrar na missão, outros não vão querer entrar na missão. Qual é o nosso papel? É continuar em missão. Por quê? Aquela obra, o resultado do nosso trabalho é para a glória de Deus, é para a exaltação do Senhor. Às vezes eu posso não estar vendo o resultado, às vezes você pode não estar vendo o resultado, mas o que o Senhor Jesus falou para nós? Cumpra a missão. Vão, não te receberam aqui? Passa para a próxima cidade. Te receberam? Fique lá. Deixe a vossa paz lá. Continue anunciando o Evangelho. Continue pregando. Continue fazendo a minha obra. Continue fazendo aquilo que eu mandei vocês fazerem. Quem recebe vocês, recebe a mim e recebe o meu Pai. Então, irmão, onde você entrar, está entrando Jesus, o Pai Todo-Poderoso, e você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Isso é algo maravilhoso, que às vezes nós não damos valor, mas isso está acontecendo conosco. Onde nós estamos indo, nós estamos com o poder de Deus em nós. Se estamos sendo recebidos para pregar o Evangelho, estamos transmitindo aquilo que é a glória de Deus para aquelas pessoas. Você pode observar, as pessoas ao redor, que estão ali, junto com Jesus, estão seguindo na missão, as pessoas começam a ser abençoadas, as coisas começam a prosperar ao redor das pessoas, o Senhor começa a manifestar a sua glória, o Senhor começa a manifestar o seu poder, e é visível na vida daquelas pessoas a manifestação da glória de Deus, o resultado que o Senhor tem para elas. Aí eles foram fazer a missão, e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisardes em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Qual é a alegria nossa, de trabalhadores da seara do Senhor, de enviados na missão por Jesus? É saber que o nosso nome está escrito nos céus. Irmãos, é maravilhoso ver Deus transformar uma pessoa. É muito bom quando a pessoa desce as águas do batismo, ficamos felizes. Quando aquela pessoa se firma na igreja, quando aquela pessoa progride na igreja. Mas isso é alegria? É, mas a nossa maior alegria é ter o nosso nome escrito nos céus. Porque se você trabalha para o Senhor Jesus, sabendo que a sua recompensa já está garantida na eternidade, você não vai ficar frustrado quando as coisas não derem certo, e você também não vai ficar eufórico porque as coisas estão dando certo. Deu errado, você continua trabalhando. Deu certo, você continua trabalhando. O Senhor Jesus nos dá essa lição. Você não trabalha pelo resultado, você trabalha, você se alegra porque o seu nome está escrito nos céus. Irmãos, o reconhecimento da sociedade provavelmente ele não virá. O reconhecimento dos familiares, provavelmente ele não virá. O reconhecimento até mesmo da igreja, talvez ele não virá. Eu escuto de pessoas que estão há muitos anos no ministério, dizendo que elas já chegaram a uma certa idade, já passaram por muitas coisas, e vão chegando, sentindo que estão chegando ao final da vida, mas elas não enxergam uma valorização, uma recompensa, ou algo voltado para elas. Muitas pessoas que estão aí, há muitos anos, estão fazendo a obra há muito tempo, e às vezes, meus irmãos, elas não estão erradas, elas estão certas. Por quê?
porque muitas vezes, eu já participei de situações parecidas com essas, porque às vezes a gente precisa ir numa igreja para conversar com os membros nos procuram, e muitas vezes aquela pessoa, ou aquele grupo, ou aquela igreja, ela se cansou de determinado pastor. E aí, meus irmãos, aquela pessoa que deu a vida toda pela igreja, que passou os anos todos na igreja, ela tem que enfrentar esta situação. Onde às vezes os irmãos que ele batizou, os irmãos que ele casou, os filhos, as crianças que ele apresentou, agora, em algum momento da vida, acho que ele já repete muito a mesma coisa, já não fala mais coisa com coisa, porque a mente, à medida que a pessoa vai envelhecendo, ela vai ficando cansada. E aí o que acontece? O que você vai fazer com aquele pastor que passou a vida toda no altar, que passou a vida toda na presença de Deus, chegando numa certa idade, onde ele já não consegue mais manter o funcionamento da sua mente, manter a ligação com as pessoas? Muitas vezes, irmãos, as pessoas, por terem usado muito a mente, por estarem muito ligadas com essas questões, elas acabam na sua velhice ficando, às vezes, com esquecimentos, com situações. Teve uma vez que um grupo de irmãos falou comigo o seguinte, que o pastor, ele começou a falar de Elias, e depois ele misturou Elias com Gideão, e aí ele foi pregando, e aí misturou as histórias, botou uma história na outra. Mas entenda, isso pode acontecer? Pode. Às vezes, meus irmãos, nós olhando para uma pessoa que está no púlpito, ou para alguém que está pregando, a gente não sabe como é que está a mente dela. E às vezes Deus está nos testando para que a gente tenha paciência, para que a gente aprenda a ouvir o outro, para que a gente entenda que isso vai acontecer ao decorrer da nossa vida, isso pode acontecer comigo, pode acontecer com outras pessoas. Então chega num ponto da vida que muitas destas pessoas ficam tristes, porque elas falando comigo, esses pastores, essas pessoas que passaram por essas situações, elas até reconhecem que elas estão cansadas, que a mente delas está cansada, mas elas falam: eu não quero parar, eu quero continuar, foi para isso que eu sou chamado, foi para isso que eu fui chamado. E a pessoa quer fazer a obra, às vezes sem ter condições, já com a mente cansada, já sem saber mais, quase não falando coisa com coisa, mas ela quer continuar. E por que ela quer continuar? Porque o chamado na vida dela é forte, o chamado na vida dela é para ser um obreiro da obra do Senhor, e ela não quer parar de trabalhar. Irmãos, era para ter muitas outras pessoas assim, querendo trabalhar, querendo se esforçar, querendo ir até o final, mas como eu disse a vocês, e o Senhor Jesus falou conosco, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Muitas vezes, irmãos, as pessoas, elas ficam com esta visão que eu mostrei a vocês, elas querem tirar um trabalhador da seara. Elas não querem, por exemplo, abrir uma igreja, elas não querem ir e fazer um trabalho, mas elas querem arrancar aquele que está na seara. Irmão, entenda uma coisa, o chamado é de Deus. Se foi Deus que te chamou, o Senhor vai realizar a obra através da sua vida. Então, quando você tem um chamado de Deus, você pode até às vezes estar cansado, estar com dificuldade, estar passando por algum problema, mas quando eu olho para estes pastores que já chegaram aí acima de 80 anos, nós temos pastores aqui no Espírito Santo, que são pastores titulares com mais de 90 anos de idade. Eles são pastores titulares e não querem entregar a titularidade. Eu fico satisfeito e digo: realmente o Senhor chamou este obreiro para a sua seara. Entenda uma coisa, irmão, a pessoa pode até não servir para mim, a pessoa pode até não servir para a sociedade, mas quem chamou o obreiro é o Senhor da obra. Alguém um dia orou: Senhor, envia obreiros, e Deus foi lá e enviou, e os pastores estão até hoje fazendo a obra de Deus. Você entende isso? Que quando você tem um chamado, você não quer parar. E aí, essa situação inusitada que eu trago para vocês como exemplo, é só para vocês refletirem de que quem tem o chamado de Deus até reconhece
mas ele não quer parar, ele quer continuar, ele quer fazer a obra. Se você tem esse tipo de chamado, então foi o Pai que te enviou para a obra, foi Deus que te chamou para estar na sua presença. Se você é daqueles que dizem, eu vou permanecer fazendo esta obra até o fim, porque o meu nome está escrito no céu e eu tenho que utilizar todos os dias da minha vida para fazer esta obra. O que o Senhor nos mostra através desta palavra? Que este ministério, esta obra, ser um obreiro da casa do Senhor, ser um trabalhador, ser um evangelizador, ser uma pessoa que está pregando a palavra, não tem férias, não tem prazo de validade, não tem dia para acabar. Não é assim, eu trabalhei 30 anos e agora acabou, como se fosse um trabalho secular. Não, eu vou trabalhar todos os dias da minha vida na presença de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado através de mim e para que eu possa estar com o meu nome escrito nos céus e diante de Deus. É algo aqui, que acontece nas pessoas. A minha oração continua sendo sempre a mesma. Pai, envia obreiros para a tua seara, envia trabalhadores para a tua igreja, para a tua obra, para que nós possamos dar continuidade a este ministério. Hoje, antes de vir para cá, começou às 16 horas. Eu estava assistindo aos 60 anos de ministério do pastor Mário de Oliveira, que é o presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular. E ao longo dessa live, que foi transmitida lá de Bauru, no estado de São Paulo, de onde ele saiu para poder pregar o Evangelho, quando ele pegou o trem pela primeira vez. E aí você olha, 60 anos, aí ele estava falando que ele é semi-analfabeto, fez até a 4ª série primária, mas aí tem lá os depoimentos dos pastores, das pessoas contando as maravilhas que Deus operou através da vida dele, os milagres que Deus operou. Você já pensou, irmão, a pessoa ter 60 anos de ministério? Eu só tenho 25. Então, assim, eu olho e fico pensando, meu Deus, que coisa extraordinária é você estar no serviço do Senhor, é você estar na presença de Deus, é você estar diante de Deus. Mas como está aqui o alerta, perseguições, problemas, dificuldades, tudo virá. Mas é engraçado que tudo isso não vem para nos destruir, mas para nos fortalecer na presença do Senhor, para nós continuarmos pregando a palavra de Deus. Eu me lembro uma reunião de ministério aqui na primeira igreja, que o pastor Mário de Oliveira veio pregar, e que o relógio lá caiu, a luz apagou tudo porque esquentou muito, por causa daquela questão da energia elétrica, caiu, apagou tudo. Aí ele ficou aqui esperando a energia voltar, aí depois o relógio esfriou lá, a energia voltou, só não ligou o ar-condicionado, deixou só aqui aceso, e os ventiladores, e ele terminou a reunião, depois nós fomos embora. Quantas lembranças nós temos da obra, quantas coisas nós paramos para pensar e falando, Senhor, como é bom estar na tua presença durante todo este tempo. Sabe, quando você retorna, quando você chega diante de Deus e você fala, Senhor, muito obrigado, porque eu sou um obreiro da tua seara. Vocês, irmãos, são obreiros da seara do Senhor. Vocês, irmãs, são obreiras da seara do Senhor. Nós estamos aqui para continuar este ministério que começou com os 12, passou para os 70 e chegou nas nossas vidas. Enquanto nós tivermos fôlego e vida, nós vamos continuar levando esta palavra. Se você pode, feche os seus olhos, coloque as duas mãos na altura do seu coração e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir, ó Pai, aviva-nos, Senhor, aviva-nos, ó Pai, aviva a tua obra, Senhor, que todos nós possamos ter esta consciência do chamado, que todos nós possamos ter esta consciência, Pai, de que nós estamos caminhando na tua presença,
que nós estamos diante do teu altar, Senhor, e que nada, Senhor, e nem ninguém vai nos impedir, ó Pai, de darmos sequência a este ministério, a esta obra que o Senhor entregou para nós. Senhor, venha sobre cada homem, ó Pai, aqui nesta noite, sobre todos aqueles homens que nos acompanham pelas redes sociais. Venha também, Pai, sobre cada mulher que está aqui nesta noite, e sobre as mulheres que nos acompanham através das redes sociais. Ó Deus, que estas pessoas, Senhor, possam ser os obreiros que o Senhor está chamando, possam ser as obreiras que o Senhor está chamando, ó Pai, para realizar a tua obra, Senhor, que é levar o teu Filho ao mundo, que é evangelizar as pessoas, que é dar as boas novas para as pessoas. Senhor, encha-nos com o teu Espírito Santo, capacita-nos, Senhor, para que nós venhamos a estar firmes diante do teu altar. Capacita-nos, Senhor, para que nós possamos produzir para a tua glória. Venha com o teu Espírito Santo, ó Pai, e abençoa-nos, Senhor, e ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se você pode, bata palmas e dê glória ao nome de Jesus.